Quero dar o meu boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa gravação da mensagem durante o nosso culto, agora que nós já começamos a refletir sobre a mensagem de hoje. Hoje é um dia especial porque nós vamos começar uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre os construtores da felicidade. Quais são os fatores, quais são os elementos, quais são os aspectos, né, que nos ajudam a ter uma vida feliz. O que é que você precisa para ser uma pessoa feliz? Felicidade passou a ser uma exigência. O que eu quero é ser feliz. Essa frase toma conta de todo lugar, não é? E a gente sabe que a felicidade não é uma dádiva que a gente recebe de graça de alguém, né? A felicidade tem um preço. A felicidade, ela precisa ser construída. Isso desde os tempos antigos, as pessoas, os pensadores, os teóricos, os terapeutas sempre disseram que para ser feliz você tem que lutar por isso. Isso não acontece de qualquer maneira. A felicidade é uma conquista e a gente precisa construir isso passo a passo. Há um campo de estudo que se dedica a isso, viu, irmãos? Para a gente poder anotar. E é um campo de pesquisa que eu queria até ressaltar o trabalho feito pela nossa irmã Solange. Solange é uma pesquisadora dessa área que trata da construção da felicidade dentro da ciência da psicologia. Então, já há alguns anos atrás, questão de 15, 20 anos atrás, acho que talvez um pouco mais, ou mais ou menos isso, né? Surgiu numa universidade norte-americana um centro de pesquisa para tratar dos elementos que compõem a felicidade. O que faz com que uma pessoa se torne feliz? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de lutar pela felicidade e sempre encontrar tristeza, não é? Isso era o músico brasileiro, estou lembrando da música, mas não estou lembrando do nome. Quer dizer, tristeza, tristeza não tem fim, felicidade sim. Quem era que cantava isso? Se foi Tom Jobim, eu acertei, tá bom, gente? O nome que eu estava pensando, mas não queria me arriscar aqui e dizer o nome. Mas essa expressão da música popular brasileira, tristeza não tem fim, felicidade sim, é um retrato das nossas tentativas. E esse grupo, numa das universidades norte-americanas, resolveu fazer um curso chamado Felicidade. Foi na Universidade de Harvard. Era um curso livre, espontâneo, programa de estudos alternativos, né? E eles ficaram impressionados porque a cada semestre que a disciplina era aberta, havia uma afluência muito grande de matrículas. Era o curso que mais tinha matriculados em toda a universidade. Era coisa assim de 1.000, 1.500 alunos matriculados a cada disciplina, a cada semestre. E aí eles perceberam que o tema da felicidade é um tema emergente. As pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas querem ser felizes e não sabem como fazer. Então, o que eu resolvi fazer com os irmãos? Eu resolvi olhar para os discursos de Jesus. O que Jesus tratou sobre isso? O que Jesus quis falar sobre isso? O que Jesus apresentou no seu discurso para nos ajudar na construção da felicidade? Esses pesquisadores norte-americanos, né, Seligman e outros tantos, né, da linha da psicologia positiva, eles eles estudaram vários filósofos, várias mensagens religiosas, as propostas de várias teologias, de várias compreensões teóricas, e chegaram à conclusão de que nós precisamos de 6 ferramentas, 6 coisinhas que todos nós precisamos para construir a felicidade. Foi a conclusão que eles chegaram. Eles chamam essas 6 coisinhas de forças
de caráter. Todos nós precisamos destas 6 forças de caráter para construir a nossa felicidade. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas 6 forças de caráter e vamos pensar, se Jesus se preocupou com a felicidade, será que ele enfatizou essas 6 forças de caráter? Será que ele se ocupou disso? O que ele disse sobre isso em seus discursos para nos ajudar a sermos pessoas felizes? Então, gente, eu vou começar hoje a falar a cada domingo sobre uma dessas forças de caráter dentro do discurso de Jesus. A primeira dessas forças de caráter diz respeito à sabedoria. A sabedoria. Jesus, ele então nos chama para conhecer a sabedoria. E eu queria passar então a nossa mensagem, que ela está aí anotadinha em PowerPoint para vocês, né? E hoje, então, vamos conhecer a primeira força de caráter que nos ajuda a sermos pessoas felizes. O que é que você precisa para uma vida plena, para uma vida mais feliz? Primeira coisa, você precisa de sabedoria. Jesus se ocupou com isso? Sim. Ele disse certa vez, vocês vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. A felicidade a verdade vai livrar vocês de uma certa prisão que impede vocês conseguirem as coisas que vocês mais precisam. Mas espera aí, pastor, nós estamos falando de sabedoria ou de verdade? Sabedoria e verdade são 2 coisas que estão muito próximas, elas estão muito perto uma das outras. Aliás, é na palavra de Deus, nos livros de sabedoria, que nós encontramos uma abordagem mais profunda dentro de textos filosóficos e religiosos sobre a sabedoria. Como que a Bíblia trata a sabedoria? Em alguns trechos do livro de Provérbios, chega a tratar a sabedoria como se fosse uma pessoa. E até alguns teólogos associam a pessoa da sabedoria à pessoa de Jesus. Eu gosto muito quando a palavra de Deus nos chama a isso, né? Quando a gente compara aquilo que Jesus fez à pessoa da sabedoria que está presente no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Jó, no livro de Salmos, né, gente, nas palavras dos profetas, onde a sabedoria é apresentada como uma pessoa, aí a gente começa a ver que Jesus, ele estava muito preocupado com a nossa felicidade. Aí, para a gente pensar nisso, né? Jesus, ele foi de fato um mestre de sabedoria. Ele ensinou sabedoria. Ele se preocupou em construir uma ideia clara sobre sabedoria. Ele ensinou que ela é um tesouro. Jesus, ele falou isso. Um tesouro imprescindível para quem deseja a felicidade. Quer ser feliz? Começa pela sabedoria. Você precisa dessa força de caráter para se tornar uma pessoa feliz. Lembrando aí o texto de Provérbios, capítulo 17, 24, a palavra de Jesus está muito afinada com esta lição da literatura sapiencial judaica. Ele diz, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. O foco do homem inteligente está em direção à sabedoria, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Quem fica muito vagueando vai ter mais dificuldade de encontrar a sabedoria. Daí, então, meus irmãos, nós precisamos entender que, logo de cara, a palavra de Deus é um convite para a gente buscar a sabedoria. Os primeiros cristãos, eles aprenderam isso rapidamente com os ensinos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus que nós encontramos a fonte da sabedoria. Diz ainda a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensinando à igreja,
Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E a gente, quando começa a estudar sobre esse tema da sabedoria, a gente começa a perceber que aquilo que Jesus e a palavra de Deus ensina para a gente está na contramão dessa lógica que domina o mundo. Aquilo que é sabedoria para a maioria das pessoas não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou sobre sabedoria. E é interessante, meus irmãos, que Jesus ele não só ensinou sobre sabedoria, mas ele vivenciou a sabedoria. O que o Evangelho nos aponta é que Jesus tinha uma intimidade com Deus a respeito da sabedoria. Quando Jesus esteve entre os homens pregando a sua mensagem, as pessoas ficaram assustadas com a maneira como Jesus ensinava. E eles discutiam entre si, perguntavam, que sabedoria é essa? Que ideia é essa que ele está tendo? De onde ele tirou isso? De onde ele tirou essas lições maravilhosas que nos ensinam? E por serem maravilhosas, que até nos assustam, porque elas nos desalojam, elas nos desestabilizam emocionalmente, porque mostram para a gente que a gente está equivocado, a gente sempre esteve equivocado, até agora com as nossas certezas, com as chamadas verdades absolutas, e Jesus vem e desconstrói essa nossa ideia, e fazia isso com as pessoas do seu tempo, inclusive com os sábios do seu tempo. Como que Jesus experimentou a sabedoria? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus cresceu em sabedoria. Desde criança, Jesus foi crescendo, ele foi ampliando, ele foi aprimorando, ele foi sendo adestrado a ser uma pessoa sábia. Diz a palavra de Deus em Lucas 2,40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que bacana isso, né? Jesus, ele cresceu em sabedoria. Diz a palavra de Deus que logo que ele já estava menino, ele dialogava com as pessoas mais inteligentes que ele, mais preparadas e até tidas como sábias. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Era Jesus, o menino Jesus, já aprendendo a dialogar com os saberes da sua época, com as pessoas que representavam estes saberes. E mais à frente nós vamos encontrar as pessoas já vendo Jesus adulto, que diziam que estavam maravilhadas com a pessoa de Jesus como um sábio, e todo mundo achava que o maior sábio que existiu na história de Israel foi Salomão. Salomão foi um cara sábio. Jesus está dizendo isso. Não com essas palavras, claro, né? Não de acordo com os melhores textos. Salomão foi um cara preparado, muita gente saiu de muito lugar para poder ouvir os ensinamentos de Salomão, mas está aqui, olha que pretensão de Jesus, né? Ele está aqui alguém que é maior que Salomão. Até Salomão teve dificuldade de apresentar uma ideia completa, clara sobre a sabedoria, e está alguém aqui que viveu a sabedoria inteiramente. Mas por que ele disse isso? Dá uma olhadinha na pastoral deste domingo, no nosso informativo, você vai ver um pouquinho dessa história de Salomão, como é que ele conseguiu ter sabedoria. Ele pediu a Deus, né? A palavra de Deus diz que se você não tem sabedoria, pode pedir a Deus que ele dá com liberalidade. Ele é algo que o Senhor nos atende. E se há algo que eu posso pedir, Salomão entendeu isso perfeitamente, que ele precisava da sabedoria, para que ele pudesse tomar as decisões acertadas, para que ele pudesse agir de forma acertada. Mas ali estava alguém que podia dizer, eu vivi isso desde a minha infância, eu construí isso, de tal maneira que Jesus podia dizer que ele era maior do que Salomão.
E isso tudo dava a Jesus essa autoridade, essa condição de poder levantar a sua voz e ensinar as pessoas a respeito de um tema muito próximo da sabedoria, que é o tema da verdade. O tema da verdade, irmãos, é um dos temas mais difíceis de serem tratados em todas as áreas do conhecimento. Primeiro porque a verdade no conceito que nós temos, assim, do que é a verdade, ela não é um bem, ela não é uma coisa que você toma posse. De tal maneira que ninguém pode dizer que conhece a verdade. Ninguém conhece a verdade. A gente pode conhecer a pessoa de Jesus que se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Mas ninguém pode dizer, eu sei a verdade. Sabe uma coisa que eu desconfio? Eu desconfio mesmo. Quando um pregador, um irmão na fé, vocês podem reparar que eu não uso essa expressão nos meus estudos, nas minhas apresentações, eu não uso esse recurso. Agora eu vou falar sobre a verdade de Deus sobre isso. Ninguém tem esse conhecimento. Nós não temos, é uma pretensão até arrogante da nossa parte, a gente dizer que nós temos essa posse da verdade. Eu vou te dizer a verdade. Tinha até um pastor da nossa região, que ele era assim, muito severo nas suas colocações, não vou dizer o nome dele aqui, até um grande obreiro também da nossa região, ele começou a fazer reflexões teológicas bastante profundas sobre o Novo Testamento. E esse pastor, que era um pouquinho ranzinza, que era bem cri-cri na sua teologia, aquela teologia fechada, hermética, e se achava o dono da verdade, o defensor da chamada boa teologia, da sã teologia, da sã doutrina. Aí ele ligou para esse colega e disse, olha aqui, meu amigo, eu vou te ensinar a verdade da teologia. Aí esse assunto foi parar na ordem dos pastores. Quem é o dono da verdade teológica no mundo? Quem é o dono da verdade doutrinária? Isso não existe, irmãos. Então, eu desconfio, por isso que eu desconfio toda pessoa que chega assim, agora vamos analisar as verdades sobre a salvação. Não diz. Você vai dizer o que você entende da palavra de Deus, e pode ser uma coisa muito boa, mas até chamá-las de verdades, não dá. Porque a verdade não está autorizada. Ninguém deu esta autorização de ser o dono da verdade em circunstâncias nenhuma. E aí que Jesus entra. Ele diz, olha, se você conseguir conhecer a verdade, isso vai deixar você não uma pessoa pretensiosa, não uma pessoa arrogante, não uma pessoa dona da verdade, mas vai fazer de você uma pessoa livre. Então, gente, olha só, sabedoria é um caminho de liberdade. Por quê? Porque nos ajuda a fazer essa busca daquilo que nós aspiramos como verdade. Porque verdade é uma aspiração. Então é interessante que esse discurso de Jesus sobre a verdade, ele foi motivado por algumas coisas que aconteceram antes. Essa frase de Jesus sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi antecedido de 2 episódios. O primeiro foi a reação das pessoas ao discurso de Jesus durante a festa dos tabernáculos. Jesus, ele era uma pessoa integrada na sua comunidade. E a comunidade judaica tem muitas festas. E uma das festas mais bacanas dos judeus é a chamada festa dos tabernáculos. E Jesus foi a Jerusalém para acompanhar essa festa, participar dela. Era uma festa que durava 8 dias. E aí, no último dia, havia uma lavação da cidade, né? E as pessoas, então, sentiram falta da água, que não podia ter água naquele dia. O último dia era somente para lembrar
da lavação que aconteceu nos dias anteriores. E aí Jesus se levanta a voz e diz que ele é a água da vida. É o discurso dele. Ele se apresenta como aquele que vai trazer a possibilidade de renovação, que era o símbolo da água. Mas o outro episódio é mais importante do que esse, porque não só tem o discurso de Jesus durante a festa, mas tem o encontro de Jesus com os fariseus, quando eles trouxeram até Jesus a mulher surpreendida em um adultério. Então, esses dois episódios, tanto no capítulo 7, no final do capítulo 7, quanto no capítulo 8, dos versos de 1 a 11, que tem aquela historinha contada sobre a atitude dos fariseus levarem até Jesus uma mulher surpreendida em uma atitude pecaminosa, em adultério. E essas atitudes foram bastante fortes, né? Porque Jesus, ele desafia aos seus acusadores, aos acusadores da mulher, a condenarem-na. Façam isso. Vocês não acham que estão apontando uma verdade, né? Uma prova, uma evidência de que ela é pecadora? Ok. Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Se você acha que essa evidência é suficiente para você condenar alguém, então olhe para si mesmo e atire a primeira pedra se você não tem nenhum pecado. Eu tenho desconfiança que se Jesus falasse isso para muitos crentes de hoje, Jesus teria que sair de perto, porque também levaria pedrada de sobra das pedras que mandariam para a coitada da mulher surpreendida em adultério. Né? Eu tenho desconfiança, eu desconfio que pelo moralismo de muitos cristãos seriam capazes de atender o desafio de Jesus e jogar a pedra mesmo. Graças a Deus, naquele momento, os fariseus foram mais conscienciosos, tiveram bom senso, largaram suas pedras e foram embora. Por isso, meus irmãos, o que essa passagem me chama a atenção é de que o modo como lidamos com a verdade, com as evidências, com as tais provas que a gente tem, mas eu vi, mas é assim. Olha, gente, essa maneira como a gente lida com a verdade, ela fala mais do nosso caráter do que da verdade em si. Ela revela mais quem eu sou do que, de fato, o que um acontecimento é. Aquelas acusações que faziam contra a mulher, embora tivessem até evidências, falavam mais do caráter dos fariseus do que propriamente do ato daquela mulher. O que fazer com isso? A verdade, então, para a gente lembrar disso, é um valor precioso. É algo que precisa ser buscado se a gente quiser ter uma vida de sabedoria. A gente precisa encontrar a verdade. E eu gosto muito da proposta filosófica de busca da verdade, que desde os tempos aristotélicos já se era assim. Olha, se você encontrar a verdade, continua procurando, porque por detrás de uma verdade sempre existe uma outra verdade. A verdade não é o fim da linha, ela é o começo de uma nova busca, que tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Há um texto de Provérbios que diz assim: compra a verdade e não há vendas. Encontrou a verdade, ela é sua, não é para você expor para ninguém. É como uma joia que você guarda consigo. E se você a encontrou, continua procurando, continua buscando, porque por detrás desta verdade haverá, com certeza, uma outra verdade que está ali gritando para ser encontrada, para ser buscada, para nos ajudar. E é isso que faz a sabedoria. A sabedoria, ela é construída através da descoberta de verdade em verdade. Cada valor que eu descubro,
eu vou juntando como um tijolinho que vai ajudando a eu encontrar o meu conhecimento. Então, um dos temas da sabedoria tem a ver com a forma com que lidamos com a verdade. Não como um valor absoluto, incontestável, mas como uma proposta, um desafio para que a gente continue a buscar aquelas outras verdades que estão por detrás das tais verdades que nós encontramos. Eu acho isso muito bacana. Parece que é por isso que eu estudei filosofia durante muito tempo, porque eu entendo que é assim que funciona o nosso conhecimento. E Jesus, ele falava isso com os seus discípulos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês fizerem isso, examinarem palavra por palavra, confrontar, examinarem, buscar entendimento, descobrir as verdades que estão ocultas aqui e ali, e fazer dessas verdades uma proposta para buscar outras verdades, então pode ter certeza que vocês estão sendo os meus discípulos. O meu discípulo faz isso. O meu discípulo é uma pessoa livre para fazer isso. O meu discípulo, ele cresce conhecendo de graça em graça, de conhecimento em conhecimento, de conquista em conquista, cada dia. E ter a certeza de que você não chegou ao fim da linha, mesmo que você tenha alcançado todos os títulos que alguém possa ter nesta vida, mesmo que você tenha esgotado todos os conhecimentos dentro de uma determinada área, a verdade nunca vai ser final. Sempre haverá um por detrás, uma desconfiança, uma suspeita de que existe algo a se procurar. Essa era a experiência da ciência moderna, né? A ciência moderna, ela entendia assim, né? Albert Einstein, ele queria encontrar a origem das coisas, então ele foi subdividindo a matéria, subdividindo até encontrar a partícula indivisível da matéria. Ele disse: olha, ainda tem energia aqui, ainda tem coisa aqui, que eu não consigo observar. Daqui por diante, só Deus. Aí disse: não, mas eu prefiro continuar procurando, eu vou continuar procurando aqui. Esse é o desbravamento do conhecimento. Ah, vai se perder. Não, não vai se perder. Você vai se achar, porque, na verdade, foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Então, olhando esses discursos de Jesus, tanto na festa dos tabernáculos, quanto no encontro com a mulher pega em adultério, quais são as implicações da busca da sabedoria no nosso dia a dia, na nossa vida? Eu apontei 4 coisinhas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira delas é o desejo de experimentar a sabedoria. Nós precisamos ter essa sede, essa vontade. Nós precisamos ter vontade de conhecer, vontade de aprender, vontade de descobrir coisas novas, né? Eu gosto muito de fazer trilha. Solange não é muito chegada, não, mas eu gosto de fazer trilha. Por quê? Porque quando você vai pelas trilhas, aí você chega num ponto que tem um mirante. Aí é por causa do mirante que eu gosto de enfrentar. Então, às vezes tem subidas, tem pedra, tem mosquito, né, Solange? Tem inseto que ela fica apavorada e vai por aí afora, né? Mas quando chega no mirante, meu pai do céu, que coisa linda! É uma vista única que só você tem como um prêmio pelo seu desbravamento. Essa sede de chegar ao mirante é a mesma sede de quem busca a sabedoria, de quem quer conhecer a verdade, de você escolher o caminho arriscado, de fazer esforço para poder chegar lá. Jesus disse aos judeus, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, desejo, vontade
Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Isso Jesus está propondo para a gente. A segunda coisa, a segunda implicação é que nós precisamos ter critérios nas nossas formas de fazer juízo, de discernir, de construir entendimento, porque o entendimento não é uma luz que você acende e apaga, não é um estalo, não é uma coisa que acontece de repente. O discernimento ele é resultado de um processo longo de construção. É uma caminhada longa que você precisa observar, precisa aprender a contemplar, precisa aprender a entender os processos. E isso, meus irmãos, tem a ver com pensar criticamente, que é uma palavrinha que muitos líderes religiosos têm medo, né? Ontem eu estava num evento falando para teólogos, e aí eu disse, olha, nós temos que lançar um olhar mais crítico para a mensagem bíblica. Pensar criticamente, ajudar as pessoas a pensarem criticamente. Aí uma pessoa mais idosa, mais conservadora, diz, olha, eu tenho medo disso. Tenho medo disso. A gente precisa ver com muito cuidado pensar criticamente. Mas a palavra de Deus e Jesus não pensam desta maneira. Jesus nos chama a pensar por nossa própria conta, que é isso que é pensar criticamente. Pensar criticamente não é falar mal dos outros, não é apontar defeitos, mas é ser capaz de pensar por si mesmo. Então, olha só, aprendemos uma coisa nova aqui, né? Pensar criticamente é o quê? É pensar por si mesmo. É você pensar sem depender da opinião dos outros. Jesus disse isso. Aliás, não foi nem Jesus, foi Nicodemos, um doutor da lei, que tinha procurado Jesus anteriormente para perguntar sobre a vida eterna, sobre como ele pode ter uma vida melhor, sobre a vida feliz. Leiam lá, por exemplo, como está em João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, que foi de noite, às escondidas, que tinha vergonha de ter dúvida sobre a vida feliz, sobre a vida eterna, sobre a vida plena. Aí ele foi procurar de madrugada, escondidinho lá, perguntar, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E aí, então, Nicodemos assistiu essa cena da festa dos tabernáculos, ao questionamento dos judeus, aquilo que as pessoas acusavam Jesus por causa das opiniões. E aí Nicodemos diz, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? A nossa lei tem essa coisa da lacração que tem as redes sociais de hoje, de excluir alguém porque pensa diferente da gente. Tem esse negócio? Alguma lei proíbe as pessoas de pensarem e pensarem criticamente? Nicodemos lembra isso. Terceira implicação, o exercício constante do exame de consciência. Foi o que Jesus chamou aos judeus para fazerem quando estavam diante da mulher surpreendida em adultério. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, é um exame de consciência, não é? Cada um bota a sua mão na consciência e vê se não tem pecadinho aí na sua vida também. Você que fica acusando o erro dos outros. Você que fica falando mal de quem pensa diferente de você. Você que fica alimentando ódio por causa das diferenças que você tem com o outro. Bota a tua mão na consciência. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Eu disse, não, eu tenho minhas desconfianças. Se os crentes de hoje não atenderiam, né? Porque tem muita gente achando que é perfeita, que é o exemplo da santidade. Né? Olha, gente, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? Jesus, um dia, lá no Sermão do Monte, ele ilustrou muito bem essa coisa da gente examinar a nós mesmos. Ele disse que é um erro
a gente apontar o cisco que está no olho do irmão e não perceber a trave que está no nosso. Que comparação, né? Aí eu estou vendo, olha, você está com um cisquinho no teu olho. Aí você, mas e você, pastor? Está com uma trave aí no teu olho que você não está notando. Né? Tem crente que faz isso, né? Repara o errinho do irmão, mas não repara o seu próprio erro, aquilo que está na sua própria vida. Jesus também ilustrou isso na prática dos fariseus. Eles diziam que eles eram capazes de coar um mosquito, mas seriam capazes de engolir um camelo inteiro. A gente bloqueia por coisas tão pequenas, mas permite pessoas fazendo tantas coisas horríveis nos nossos relacionamentos. Vai lá dar uma olhadinha na sua rede social. Quantos camelos você está permitindo ficar lá na sua rede social? E quantos mosquitos você está coando, né? Excluindo. Gente que não faz nenhum mal a você. Se bem que engolir mosquito faz mal, né? É chato pra caramba. Mas acho que engolir camelo é um pouco pior. E a quarta implicação é que nós precisamos empregar um conceito mais elevado de justiça, de equidade nas nossas relações. Jesus chama para isso. Jesus chama a gente para a gente ser mais equilibrado nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos valores. Usar de uma outra mentalidade para a gente avaliar as nossas escolhas. Jesus acusou os judeus de usarem padrões humanos, padrões da época, do espírito do tempo, para poder tomar as decisões. E ele disse, eu não estou fazendo isso com vocês, não estou aqui julgando ninguém, não. Mas o que vocês estão apontando aqui, nada mais é do que um padrão humano de moralidade. Não tem nada de divino, não tem nada de espiritual, não tem nada a ver com o projeto de Deus para a humanidade. Deus não pensou em nada disso para vocês. Deus pensou numa humanidade que possa viver conforme a sua graça, dominados por sua misericórdia. Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar aqui um desafio, o desafio que nós precisamos ter, meus irmãos, de construir uma sabedoria de viver a partir do ensino de Jesus. Jesus nos ensinou a fazer isso. A sabedoria de viver que Jesus nos mostrou em seus ensinos e em seu modo de vida apontam para uma superação das nossas próprias ignorâncias, do nosso próprio desconhecimento, de uma palavra que a gente não gosta muito, mas é uma palavra do obscurantismo, do negacionismo. A gente precisa superar isso, deixar isso um pouco de lado e deixar Jesus nos conduzir nessa nova descoberta. Um dos trechos em que Jesus fala, logo depois da experiência com a mulher pega em pleno adultério, ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não pode ser obscurantista. Quem me segue é o que diria Jesus hoje nesse tempo. Quem me segue não pode ter uma mente fechada, não pode ter uma mente que promova as trevas. Tem que ser alguém que anda na luz de Jesus. Andar na luz de Jesus é a proposta que ele nos chama para uma vida de sabedoria. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra, Senhor. E enche o nosso coração de sabedoria, da Tua sabedoria, Senhor. Nos ensina a sermos pessoas que trabalham arduamente pela busca de novos saberes, pela
compreensão da nossa condição social, de membros de uma sociedade que está em busca de novas experiências. E nos ajuda, Senhor, a sermos proclamadores da Tua vontade, apontando Jesus como a nossa grande fonte de sabedoria. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão, da mensagem. Quero agradecer aos nossos irmãos e amigos que estiveram conosco durante esse tempo. Quero também convidar a todos e todas para nos acompanhar nesta série daqui por diante. E vir nos visitar, assim que puder, na Rua Roma, 103, bairro de Piratininga, Niterói.